Exércitos que traíram o povo. A verdade revelada. Soldados, antes símbolo de proteção, agora avançam implacáveis contra a população que juraram defender. Como pode a esperança se transformar em opressão? Neste vídeo, vamos mergulhar no lado obscuro da história, revelando os países onde o exército, manchado pela traição, voltou suas armas contra o próprio povo. Venezuela. A máscara da revolução. A Venezuela, um país abençoado por riquezas naturais, mas agora assolado por uma crise sem precedentes. As ruas, antes tomadas pela alegria e pelo ritmo contagiante do joropo, agora ecoam o clamor de um povo sufocado pela fome, pela violência, pela miséria. Hugo Chávez, um líder carismático, prometeu tirar o país do buraco, mas semeou a discórdia e a divisão, como um lobo em pele de cordeiro. Com o apoio das Forças Armadas, Chávez moldou o país à sua imagem e semelhança, transformando a Venezuela em um palco de autoritarismo. O exército venezuelano, outrora orgulho do país, abandonou sua missão de proteger a nação e se tornou um braço armado do governo, um verdadeiro pau-mandado. Generais, antes preocupados com a defesa do país, se transformaram em peças-chave no tabuleiro político de Chávez, garantindo a perpetuação do regime, como um jogo de xadrez macabro. Com a morte de Chávez, Nicolás Maduro assumiu o poder, perpetuando o ciclo de opressão e miséria que parece não ter fim. As ruas da Venezuela, antes repletas de vida e cores vibrantes, se transformaram em um campo de batalha, onde o povo enfrenta a fúria de um exército que havia jurado protegê-lo, uma verdadeira página virada na história do país. Famílias famintas, hospitais sem medicamentos, uma crise humanitária que envergonha o mundo e coloca em xeque a consciência da humanidade. A máscara da revolução caiu, revelando a face cruel da ditadura, um golpe duro para um povo que só queria um futuro melhor. Cuba, a ilha aprisionada no tempo. Cuba, a ilha da salsa, dos charutos, da revolução que prometeu libertar o povo do jugo da ditadura, um sonho que se transformou em pesadelo. Em 1959, Fidel Castro e seus guerrilheiros desceram da Sierra Maestra, prometendo liberdade e justiça social, como um raio de esperança em um céu carregado. O povo cubano, cansado da ditadura de Fulgêncio Batista, viu em Castro a esperança de um futuro melhor, a chance de finalmente respirar ares de liberdade. Mas a euforia da vitória, a alegria de ter derrubado um regime opressor, logo se transformou em um pesadelo, um déjà-vu cruel da história. Sob o comando de Fidel, Cuba se tornou um estado policial, onde qualquer forma de oposição era brutalmente silenciada, como um pássaro preso em uma gaiola. O exército, antes instrumento de libertação, se transformou no guardião da nova ordem, um cachorro de guarda a serviço da repressão. Décadas se passaram, Fidel se foi, mas o sistema repressivo que ele construiu permanece, como um fantasma que assombra o presente. Raul Castro assumiu o poder, prometendo reformas que nunca vieram, como promessas vazias levadas pelo vento. A internet é censurada e controlada pelo governo, como um grande irmão que tudo vê e controla. A dissidência é silenciada, os direitos humanos são violados, e o povo cubano continua refém de um sistema que prometeu libertá-lo. Um ciclo vicioso que parece não ter fim. Myanmar, o golpe silencioso. Myanmar, a antiga Birmânia, um país de beleza natural exuberante e de um povo que luta bravamente por sua liberdade, como uma flor de lótus que insiste em florescer em meio à lama. Em 2021, o mundo assistiu horrorizado, enquanto o exército de Myanmar, conhecido como Tatmadaw, dava um golpe de Estado, um ataque covarde à democracia. Imagine a cena: o sol nascendo sobre os templos dourados de Yangon, a capital,
Um novo dia prometendo esperança, como um mantra repetido por todos. Mas essa esperança se esvai em poucas horas, como um castelo de areia levado pela maré. Tanques nas ruas, soldados armados até os dentes, o terror tomando conta da cidade, como um pesadelo que se abate sobre a realidade. A líder eleita democraticamente, Aung San Suu Kyi, foi presa, assim como outros líderes políticos e ativistas, como um ataque direto ao coração da democracia. O Tatmadaw impôs um reino de terror em Myanmar, um retrocesso assustador para o país. Protestos pacíficos foram recebidos com violência extrema, como se a paz fosse um crime imperdoável. A internet foi cortada, mergulhando o país em um blackout informativo, como uma tentativa desesperada de calar a voz do povo. Mesmo diante da repressão brutal, o povo birmanês continuou a protestar, a exigir seus direitos, a lutar por sua liberdade, como um rio que segue seu curso, mesmo diante de obstáculos. Egito. A primavera que nunca floresceu. A Praça Tahrir, no Cairo, Egito, era um mar de gente, um tsunami humano clamando por liberdade e justiça. Jovens, velhos, homens, mulheres, todos unidos por um sonho: liberdade. Era a primavera árabe, um sopro de esperança em uma região tão castigada. Mas no Egito, a primavera foi brutalmente interrompida, como um botão de rosa que é cortado antes de desabrochar. Após décadas de ditadura sob o comando de Hosni Mubarak, o povo egípcio ousou sonhar com um futuro diferente, com um novo amanhecer para o país. Mas o exército, que deveria defender a nação, se colocou como obstáculo à liberdade, como um muro erguido entre o povo e seus sonhos. Em 2013, o general Abdel Fattah al-Sisi liderou um golpe militar, derrubando o primeiro presidente democraticamente eleito do Egito, Mohamed Morsi, um golpe duro na esperança de um futuro melhor. A Praça Tahrir, que antes ecoava os gritos de liberdade, foi tomada por tanques e soldados, um símbolo da repressão que se abatia sobre o país. A repressão foi brutal. Manifestantes foram mortos a tiros, presos, torturados, como se a vida humana não tivesse valor algum. O exército egípcio, que deveria proteger a nação, se tornou um instrumento de repressão nas mãos de um regime que teme a liberdade, manchando sua farda com o sangue de inocentes. Chile. As feridas abertas da ditadura. As cordilheiras dos Andes, testemunhas silenciosas da história, ecoam a dor de um passado sombrio, como se as montanhas guardassem em suas entranhas as lembranças de um tempo de trevas. O Chile, país de beleza singular, carrega em sua memória as cicatrizes de uma das ditaduras mais brutais da América Latina, um período que jamais será esquecido. Em 11 de setembro de 1973, o Chile acordou com o som de botas e o rugido de tanques, um pesadelo que se tornava realidade. O golpe militar, liderado pelo general Augusto Pinochet, interrompeu de forma brutal o governo democraticamente eleito de Salvador Allende, como um raio que cai sobre o Palácio de La Moneda, símbolo da democracia chilena, foi bombardeado, marcando o início de um período de trevas, um eclipse que encobriu a luz da liberdade. Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos, instalou uma ditadura militar que duraria longos 17 anos, um período de medo e repressão. O Estádio Nacional, palco de alegrias e vitórias esportivas, foi transformado em um campo de concentração, onde milhares de chilenos foram presos, torturados e mortos, uma mancha na história do país. A DINA, a polícia secreta de Pinochet, espalhou o medo por todo o país, como um fantasma que assombrava cada canto, cada rua, cada casa. Oficiais de alta patente participaram ativamente da repressão, ordenando e cometendo crimes hediondos contra seus próprios compatriotas, uma traição imperdoável à farda que vestiam. A chama da esperança. E assim,
Chegamos ao fim da nossa jornada. Uma jornada dolorosa pelos momentos mais obscuros da história. Um mergulho na face cruel da humanidade. Mas, em meio à tristeza e à indignação, é preciso manter acesa a chama da esperança, como uma pequena chama que teima em resistir ao vento. As histórias que vimos hoje nos mostram que a luta pela liberdade é árdua, que a democracia é uma conquista diária, um bem precioso que precisa ser protegido a todo custo. E nunca se esqueçam, a história é escrita por aqueles que lutam, por aqueles que ousam sonhar com um futuro melhor, por aqueles que se recusam a se calar diante da opressão.